Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui em mais uma conversa. A gente estava com alguns convidados ilustres, principalmente em relação a coins. Baspago, uma recém-instituída IP, uma instituição de pagamentos no mercado brasileiro. E quem redigiu, quem passou por essa conversa mais foi o Ian, que está aqui à minha esquerda, e o Guilherme. Então gostaria, enfim, para meios introdutórios, que o Ian contasse como foi, uma breve suma de como aconteceu e principalmente isso. Estamos aqui hoje no primeiro podcast, essa segunda versão agora do podcast da Conversa, não é nem um podcast. Nessa conversa aqui tivemos o privilégio de falar hoje com o Fabiano e o Manuel, CEO da Baspago, e lá aqui é onde ele contou pra gente um pouco de como é a história deles, a equipe, o número de pessoas, inclusive como eles usam hoje, na atualidade, a inteligência artificial na produtividade deles. E, essencialmente, falou pra gente também do mercado que eles operam, muito focado principalmente no Brasil e América Latina. Contou pra gente como é a perspectiva, a visão deles sobre, né, como é que tá o mercado atualmente. E eu fiz uma pergunta que é saber como é que eles enxergam a estratégia deles e, principalmente, em parceria conosco aqui da Coins. Então vamos continuar, começar essa conversa aqui agradável hoje com a Baspago, vamos falar de pagamentos. Não vamos falar de pagamentos, vamos ter hoje aqui uma conversa. É isso? É a conversa. A conversa é melhor, né? A conversa. E aí, galera, se vocês puderem se apresentar um pouco, acho que a gente pode começar por aqui. E o Manuel vai se apresentar. E aí você começar falando do que eu te interrompi agora há pouco. Ok. Sou Manuel Almeida, CEO da Baspago. É muito legal a gente estar trocando essa ideia justamente com a Coins, porque também é um aprendizado para a gente, que vem do mercado tradicional, mas do mercado de pagamentos locais. E quando a gente começa a pensar nos pagamentos cross-border, pagamentos internacionais, é sempre bom ter parceiros para a gente trocar essa ideia, trocar esse fit, que eu acho que é muito legal, para levar isso também para os nossos clientes, para os nossos parceiros. Eu acho que tem tudo a ver esse primeiro contato, esse primeiro momento. Eu acho que faz toda a diferença. Olá, meu nome é Fabiano, sou CFO da Baspago e muito interessante e obrigado pelo convite, a gente está participando aqui desse bate-papo. E é muito interessante porque a gente fala de pagamentos, a gente passa de um mercado que está em constante evolução e mudança, principalmente na parte regulatória, e isso tem causado bastante impacto e desafios, né? Desafios importantes aí na questão de correr atrás de todos esses mecanismos que precisam. Eu acredito que na área de vocês também houve bastante mudanças, então essa troca de experiência aqui é bacana para a gente ir construindo. Cara, muito legal, porque essa fase regulatória basicamente está me transformando num advogado e junto com a inteligência artificial você vai caindo dentro do assunto ali. E uma coisa eu te digo, eu acho que a inteligência artificial não sabe mais que o Fabiano, porque ele está apresentando para a gente o mercado, o sistema financeiro, né? Principalmente através do produto da Baspago, que é o que complementa a solução que a Coins vem trazer para o mercado brasileiro, né? Então, mas se a gente estava falando de pagamentos globais, de como a Filipinas interagiria com o Brasil, nesse cenário onde a Coins começa a entrar no país e assim, no mercado de pagamentos acho que muita coisa tem acontecido, né? Igual em cripto, a gente vem de uma sequência de resoluções em que tá todo mundo meio perdido. Como que tá o mercado de pagamentos, Fabiano? Essas resoluções, elas são importantes, essas mudanças, porque fazem com que a empresa que não esteja regulada, ela tende a buscar o processo e torna o processo mais seguro para o mercado como um todo. Então, para os clientes, que é o objetivo do Banco Central e da regulatória, é tornar mais auditável. E aí vem os desafios, que é a auditoria, a compliance, prevenção à fraude, prevenção à lavagem de dinheiro, que são pontos críticos em todo o mecanismo que sempre vai adequando. Então eu sempre digo, a gente tem que ir evoluindo cada passo,
né, para que tenha as operações cada vez mais saudáveis, o mercado vem se estruturando, a gente brinca que o mercado é vivo, ele vai mudando muitas horas, né, e aí a gente tem que estar dentro do possível evoluindo com o mercado. Eu estava falando esses dias até sobre a parte de KIC, né, venho das contas digitais, fintech, todo esse processo, fazer um onboarding muito simples, né, facilitar para o cliente entrar. Mas um onboarding muito simples, muitas vezes, eles trazem desafios hoje, né, que é você ter uma análise coerente, muitas vezes, na questão do onboarding. Então, existe esse desafio, a questão de você acelerar, tornar mais fácil, mas também sem perder o controle, sem perder a parte de segurança que faz total diferença quando dá algum problema, entendeu? E você sente que isso intensificou muito esse controle depois dos hacks do ano passado? Sim, a gente teve pontos que os hacks, um ataque em massa, eu acho que teve lá no sistema financeiro como um todo. E com isso veio também o desafio e o regulatório também, boa parte por causa disso também, né, para prevenir, melhorar os controles, os níveis de segurança de todas as instituições, né? E até como o dinheiro circulou, porque o dinheiro, quando houve o ataque, ele circulou entre o sistema financeiro. Então, disso, entre as ferramentas de prevenção à fraude, lavar dinheiro, né, os controles que você tem que ter, controles internos. Então, é bastante desafiador você estar fazendo todas as operações e controlando e monitorando tudo isso, né? Agora, além disso, eu quero perguntar um complemento da pergunta dele. Quais são os principais desafios, segundo você, na implementação disso tudo? Eu acho que assim, são vários desafios, tá? Mas o principal desafio realmente você ter ferramentas e sempre avançando na questão da prevenção da lavagem de dinheiro e da fraude, né? Esses são os maiores desafios hoje, você controlar as operações, você ter ferramentas que monitorem em tempo real, porque quando a gente fala em grande escala, em volumetria, você precisa ter não só pessoas, mas tem ferramentas para te auxiliar em todo o processo. Então é importante que você tenha a ferramenta certa, parâmetros pré-configurados para que façam toda essa triagem e levantamento das informações. Mas isso é primordial, além da equipe especializada, monitoramento contínuo, as ferramentas elas auxiliam hoje no processo, né? Legal. E aproveitar uma pergunta, fazer uma pergunta para o Manuel, como CEO, que a gente estava até olhando o aplicativo agora há pouco. Pô, vai ficar bonito, eu acho, que a gente colocar o logo da Coins ali também. E vocês têm, por exemplo, em termos ali de pagamentos, né, de plugar, uma ideia de plugar talvez alguma coisa para ter um acesso direto via uma exchange, por exemplo, que o cliente poderia fazer uma operação aí, não somente a gente fazer conosco, né, mas você fazer com outros clientes. Você me deu o exemplo lá do farmacêutico, né, que a gente conversou antes de ontem. Vocês têm alguma ideia nesse sentido, um projeto? O projeto do Bank as a Service será muito interessante, porque a ideia, que a gente estava comentando ontem sobre a farmácia, supermercados, ou todo mercado que possa ser bancarizado, ele acaba gerando como que eu vou dizer, um certo controle do lado interno do cliente bancarizado, que ele consegue analisar muito mais do que simplesmente se o cliente é saudável ou não. Por exemplo, você consegue controlar todas as movimentações através de você saber se aquele cliente é um bom pagador ou se ele está se endividando em alguns outros lugares. E respondendo a tua pergunta, eu acredito que num período muito curto, a gente vai ter realmente uma transação em Pix convertendo em uma stablecoin. Eu acho que esse é um caminho sem volta. É muito desafiador, porque nos últimos, como o Fabiano falou, nos últimos meses, no último ano, a credibilidade desde fintechs e tudo que envolveu o mercado financeiro, até quando você fala, as pessoas ficam meio ansiosas para você, Faria Lima, Faria Lines, tudo isso. Isso gerou uma certa preocupação no mercado, mas nós vamos ver isso muito, muito rápido, essa conversão aí do cliente poder trabalhar com stablecoin, trabalhar com o Pix. O próprio cross-border hoje, basicamente, ele já virou, boa parte dele já está indo
pro modelo de stablecoins, né? Eu entendo que vocês têm operação na Argentina também, né, Manuel? E aí, talvez seja um local endêmico de transação com stablecoin. Como que tá essa operação lá? Argentina, a gente está em fase, a gente já foi autorizado pelo Banco Central, já do ponto de vista regulatório já está ok, e a gente agora está na fase final de definindo os parceiros que vão trabalhar com a gente lá, e também o lançamento do nosso próprio app, da nossa própria infraestrutura local. Então, fazendo todo o desenvolvimento aí, vem todos os desafios, né? Vem de outro país, outro sistema regulatório, então vem todos os desafios. Mas, assim, no quesito prevenção à fraude, lavar dinheiro, segue-se os mesmos parâmetros de lá para aqui, né? Então, a gente geralmente segue-se os mesmos parâmetros. O que muda são ferramentas e estruturas para fazer todas essas análises e tudo mais regulatórios. A gente ouve falar muito de Pix internacional, gente vendendo, comerciante vendendo em real na Argentina. É real isso? Como que tá essa questão de dolarização lá? Vocês estão mais próximos do mercado? A Argentina por si só é um país dolarizado. Certo. O hábito do argentino é guardar suas reservas em dólar. Por isso durante muito tempo teve uma operação cambial, dólar blue, dólar oficial, dólar nacional. Quando você tinha dólar, você não sabia qual dólar que você tinha, porque tinha uma gigantesca linha de dólares. Logo, acho que 2021, 2022, que se propagou muito o Pix, as pessoas começaram a usar. Houve muito case de pessoas que abriam suas contas na Argentina para fazer essa operação de Pix. Lá a regulamentação mudou. Desculpa, a regulamentação mudou lá. Hoje, praticamente, e as próprias operadoras, como de cartões de crédito, elas começaram a bloquear as máquinas, então as máquinas praticamente não funcionam mais lá. E tem algum ponto ou outro que estão fazendo as conversões de Pix, mas isso o governo argentino está olhando bem forte, controlando isso. Entendi. Isso vai no movimento de dolarização, né? A gente começa a ver um pouco aqui no Brasil também, e em linha com esse produto de dolarizar a receita quase que no recebimento, né? E diminuir o tempo de giro. Eu entendo que as stablecoins iriam um pouco nessa direção. E a velocidade, né? Hoje, por exemplo, a gente vê movimento de casas de câmbio já pensando em alguma stablecoin para fazer, porque custo, rapidez, velocidade. Hoje isso é fundamental. Eu sempre brinco que quando o impacto da velocidade acima da stablecoin, eu sempre exemplo da minha filha quando era pequena. A gente estava no apartamento, resolvemos chamar uma pizza. E eu brincando com ela com o telefone, a gente chamou a pizza. Quando eu terminei de chamar, a Larissa me pegou pela mão e foi para a porta. Pai, a pizza, vamos pegar a pizza? Essa velocidade na mente dela, que eu terminei de fazer o pedido, eu já tinha que pegar a pizza. Essa velocidade hoje, você não tem como fazer uma operação cambial hoje e esperar para o dia seguinte ou para 5, 6 horas para fazer. Eu acredito que o mercado está caminhando para que a stablecoin, em um curto período, seja a maneira de cross-border mais eficiente. Ela já é eficiente, mas ela comece a atingir mercados que ainda hoje ela não atingiu, justamente pela velocidade. Como vocês entendem esse mercado hoje na América Latina, nos outros países, além da Argentina e Brasil? O Brasil é muito bom tecnologicamente bancário. O Brasil é muito bom. A Argentina está começando a ficar bom. O Chile, o Paraguai e o Uruguai, até mesmo o Equador, que são mercados que a gente está de olho também, eles estão basicamente, na minha visão, Brasil 2020 antes do Pix. Ou seja, tem muita oportunidade nesses países. Eu também, só complementando, a questão assim, da velocidade, né? Porque, imagina assim, todo o mercado antes de envio de remessa, ele demorava 2 dias, muitas vezes, para o dinheiro chegar no destino. Sim. A parte as stablecoins veio para facilitar, dar maior velocidade com isso. Então, você faz o pagamento, ele é praticamente instantâneo. Ele chega no exato momento lá. Mas aí também tem a parte boa, que é isso aí, mas acabou vindo toda uma questão por detrás com a prevenção da... Eu volto a bater bastante no regulatório, porque, cara, é o regulatório que é o que faz toda a diferença nesse processo, né?
Então, a prevenção à fraude, lavagem, e aí vem o desafio da empresa a se adaptar para isso aí. E aí a gente começa a mudou o perfil do cliente. Antigamente você comprava dólar, né, na casa de câmbio. Ia na casa de câmbio você compra dólar. Hoje, cara, as casas de câmbio quase não estão mais vendendo dólar. Por quê? Porque veio muita facilidade. Ou seja, envio, veio cartões que carregam. Hoje você pode viajar para o exterior e você tem cartão, você consegue fazer pagamento no exterior muito mais fácil, mais rápido, sem a necessidade de levar o dólar físico, a moeda em física, né? Então, veio um monte de mudanças boas no processo, mas também para as empresas que operam em fase tudo aí vem um monte de desafio também, né? Principalmente na questão regulatória. Né? Eu acho que muitas vezes o mercado não tem ideia do tamanho do mecanismo de compliance que fica de baixo para sustentar uma operação, né? Mais cedo você estava falando do monitoramento de transação. Até hoje, a gente ainda não vê muito em relação ao monitoramento contínuo de transação, né? Eu não sei como que está esse avanço e se o Banco Central se pronunciou em relação a isso, mas você sabe, Fabiano, talvez explicar um pouco para a gente como está funcionando esse monitoramento de transação? Tu diz de que forma? Monitoramento de transação geral? De PIX, na verdade. De PIX em tempo real. Isso existe? Sim, existe monitoramento, o Banco Central ele faz todo um monitoramento, né? E hoje a gente também tem a questão assim, ó, vamos lá na fraude, como abre o MED, né? Um exemplo, o MED é a questão o MED tem voado, né, ultimamente. O MED, o que acontece, existe uma coisa boa e outra coisa ruim no processo, tá? Sim. O que é bom no processo? O MED ele veio e foi desenvolvido todo esse mecanismo para prevenir a fraude olhando para o lado do usuário, certo? Mas o que tem acontecido em alguns casos? Alguns casos, a pessoa vai lá e faz uma compra, recebe o produto, tudo ok, e ela abre o MED contestando. Uhum. E aí, como que a gente previne o outro lado que fez o trabalho correto e entregou? Esse é o maior desafio hoje de você entender se aquele MED procede ou não procede. Se você levanta um MED, automaticamente aquilo já gera um bloqueio na conta do acusado. Na conta do acusado. E aí cabe às instituições hoje fazer análise se ele procede ou não procede, tá? Em caso de proceder, né, aí foi comprovada a fraude, esse MED ele se terminava aqui, porque o que acontece? No caso, quem cometeu o crime no processo, né? Muitas vezes o dinheiro cai na conta dele e ele já manda para outra instituição, já faz a corrente, né? Sim. Então, quando o MED vinha que bloqueava a conta, já não existia mais o saldo do cara na conta. Então, você poderia aceitar o MED, confirmar que houve uma fraude, encerrar a conta, mas o usuário não recebia o dinheiro. O que aconteceu agora? Agora o Banco Central lançou o MED 2.0. O 2.0, o que ele acontece? Ele segue buscando através das demais contas. Então ele buscou aqui, não tem dinheiro, ele segue para onde o dinheiro foi para a próxima conta. Sim. Na outra instituição. Então o dinheiro saiu daqui, da instituição A, foi para a instituição B. Ele vai lá na instituição B, lá, buscar o dinheiro lá. Se for pra e C, depois vai para C, depois vai para D, e ele segue toda a cadeia. Então, é uma coisa boa também no processo, mas existe o desafio de você saber até onde que procede, aonde que tem... Mas eu entendo que, dado o desenho, se ele vai seguindo essa cadeia, ele pode também não encontrar na transação seguinte uma pessoa física, ele pode se deparar com um gateway de pagamentos, por exemplo. Pode. E aí como que fica nesse cenário? Cai lá, ele vai bloquear também lá, e vai seguir a cadeia. Só que quando ele cai lá na outra conta, a outra instituição cabe fazer análise também. Então ela vai fazer análise, ela aceitando, ela não tem o dinheiro aqui, ela aceitou, segue para a próxima também. Sim. Se ela recusou, se termina ali, entendeu? Uhum. Então, mas o desafio é você poder entender e saber se aquilo procede ou não procede essa reclamação. Então, tá? Porque existe um alto índice de MEDs abertos também em questões de usuários que não procedem muitas vezes. Né? Não tem penalidade. Ou seja, eu posso fazer um MED, eu não, se o MED está errado, não tem penalidade. Eu acredito que aí tá injusto, tá desequilibrado essa balança. Porque eu não sabia dessa parte. Porque se o MED foi aceito, quer dizer que o cara praticou crime. Uhum. O que a instituição tem que fazer?
fazer a devolução se tiver recurso ou aceitar o MED e proceder com o encerramento da conta. Ok, tá tudo tranquilo. Então ela foi penalizada, né? Fica uma marcação na chave, todo o processo ela foi penalizada e aquela marcação ficou no coração, porque ficou marcado no CNPJ, né? Ou no CPF. Né? Então ficou marcado aquilo ali. Mas e se não foi a fraude? Você não aceitou, porque você não identificou fraude. E aí? Quem abriu o MED não tem penalidade nenhuma. Fabiano, pode ter uma pessoa um segundo? Claro. Você podia incluir aí, para explicar para nossa audiência o que é MED? Mecanismo de devolução do Banco Central, tá? Então é quando você faz um pagamento, eu faço um pagamento para você. Então eu tenho a opção, se acontecer uma fraude, você não me entregou produto, eu caí num golpe, eu posso entrar dentro do meu aplicativo e pedir, abrir um MED, que é um mecanismo de devolução, pedir a devolução de dinheiro. Mas o MED, ele é para fraude, roubo, nesse quesito, não desacordo comercial. Tá? Então, fraude e roubo, você pode fazer a abertura do MED. Ele é parecido com o chargeback do cartão de crédito, tá? Só que o cartão de crédito chargeback, ele já contempla desacordo comercial, mas segue-se a mesma linha, tá? E ele tem algum tipo de mensageria com a justiça, por exemplo, já que foi um delito que foi cometido, por exemplo? Não, tá ligado? Ele fica, a instituição ela só devolve, fica a marcação na chave Pix fica marcada e faz esse processo. Né? Entendi. E se a gente pudesse, obrigado pela explicação, acho que isso é importante, fazer aqueles cortes assim, né, isso aí, explicando o que é MED. E se a gente falasse um pouco de futuro, como é que vocês enxergam a Baspago daqui 5 anos? E também, ao longo desse período, como é que vocês enxergam a parceria junto com a Coins nos próximos 5 anos? Pode. Cara, a gente às vezes o projetar ao longo prazo, assim, a gente vai mudando muito nesse decorrer, por causa da regulamentação, né? E tudo, às vezes a gente tem o objetivo de ir para um lado e vai ajustando as velas no decorrer, porque eu sempre digo assim, tu botar uma instituição de pagamento hoje no mercado, cara, é um processo muito desafiador. E de muito aprendizado e muito desafiador. Cada dia você aprende mais, cada dia você vai evoluindo no processo, vai se desafiando. E como você falou, a gente vira advogado, vira um monte de caso no processo. Né? Eu entendo um pouco que ao decorrer do tempo que eu fui estudando sobre o Banco Central, sobre o sistema financeiro nacional, me parece um pouco quase que uma ciência oculta. Que você só consegue entender se você ler os tratados ali que regem, né, o perímetro regulatório. E aí você começa a falar até desse jeito diferente, né, meu juridiquês. Você tem que cuidar o que você fala, e você pensar a longo prazo numa região, pegando a América do Sul, numa região onde nós temos durante o ano várias normativas, várias regulamentação, a regulamentação mudando muito rápido. Às vezes a regulamentação ela muda antes mesmo de você implantar aquilo que foi regulado há pouco tempo atrás. Então esse é o desafio. Agora o desafio a médio prazo. A médio prazo que eu entendo que a base é a gente nos consolidar, tá? Com uma instituição realmente confiável, levar para os nossos clientes a estrutura que a gente possa entregar aquilo que a gente promete na hora da venda, que eu acho que acredito que é o mais importante que a gente tem. E a nossa parceria com a Coins, eu acho que ela começou no momento certo, porque no momento que a base está startando sua alavancagem, seu crescimento, sua escala, e a Coins chegando como um parceiro que a gente possa trabalhar, colher frutos não só no Brasil, mas também na Argentina e na sequência da América do Sul, que é o que a gente está de olho também. Isso aí, acho que o Manuel falou bem, a gente tem o olho da América Latina, então a gente quer nesses 5 anos aí, respondendo a pergunta, poder expandir para esses outros mercados, tá? Essa é a nossa visão. E que nem falou, vocês chegando no processo, a gente tem uma parceria, pode contribuir muito no processo. A gente brinca, às vezes, no início de projeto, a gente quero fazer estrutura tal, outra estrutura. Cara, às vezes você precisa fazer o básico bem feito. E é esse o nosso objetivo agora, é a gente fazer o básico bem feito, atender, ser rápido,
fluido o processo. Só uma coisa, Fabiano, que eu vejo que é muita realidade do business, ou de qualquer business no dia a dia, que é que você precisa ficar pivotando quase que todo dia. E isso é tratado como se fosse fases, períodos muito grandes. Mas quem está de fato construindo acaba vendo que você todo dia faz algo que tem que ser diferente, porque o dia anterior não funciona, né? E quanto mais tu cresce em escala, mais vem os desafios, né? O regulatório de pessoas, gestão, ampliando processos, porque tu vai crescendo, tu vai precisar de processo. O processo ele não vem para dificultar, ele é um natural justamente para te dar segurança em toda a tua operação. Então a empresa vai crescendo, e eu sempre digo, a gente tem que ter um cuidado, o processo precisa existir, precisa estar evoluindo, mas também a gente tem que olhar para trás e ver se não está engessando também, porque às vezes muitas vezes a empresa cresce e engessa muito o processo, e aí tu torna aqueles gargalos complicado. Então é importante que a gente também possa estar analisando essa parte, evoluindo essa questão aí para dar uma fluidez muito maior, né? Eu te dou um exemplo. E à medida que a gente vai crescendo, eu vejo que os números de ticket aumentam muito e depois abaixam muito. Os próprios chamados internos entre os departamentos aumentam e diminuem. Porque costuma ser fácil falar e resolver com pouca gente, mas você precisa de algum mecanismo de coordenação. E aí todo mundo fica tão vidrado naquilo que começa a engessar. E é ticket para qualquer coisa. E aí começa a diminuir de novo. É o que eu vejo muito no ciclo de vida da empresa. E tem a questão da inteligência artificial agora, né? Então a gente pensa assim, o próprio suporte. O suporte antes era feito por várias pessoas. Hoje a inteligência artificial entrou. É bom? Claro que é bom. Mas aí tu tem os desafios também. Às vezes tu torna o processo muito robotizado. Sim. Né? E às vezes o usuário na outra ponta, ele não quer isso, entrar... Que é uma coisa mais humanizada, né? Que é uma coisa mais humanizada. E outra coisa, às vezes você implementa uma solução e não fica muito bem estruturada. Vou te dar um exemplo. Eu entrei, esse tempo vou consumir um serviço, entrei num suporte e caí num loop que eu não saía mais do chatbot, entendeu? Ele não entendia, né? Ele não entendia, ele volta a ver acontece. Aí o que acontece? Você acaba não tendo suporte, a solução já não te atende e você, usuário, não tem tempo hoje. Eu sempre digo, as pessoas não têm tempo. Você não tem tempo para estar no WhatsApp e não resolver. Você faz o quê? Você tem várias opções no mercado, você migra. E muitas vezes a empresa, ela tá lá e ela não percebeu que isso está acontecendo lá no suporte dela, né? E tu tá perdendo clientes ali. E você não percebeu esse processo. Então, como é importante, às vezes uma coisa simples, né, cara? Você tem um produto bacana, você tem uma estrutura legal, tudo, mas tu tá falhando aonde? No básico, lá no simples. Aí o Fabiano falou uma coisa que a gente, pensando em cultura, como a gente trabalhar na cultura organizacional, a gente pensa sempre em aumentar o número de clientes, sempre buscar o cliente. E às vezes acaba não olhando que o cliente que você tem que comprar ele todo dia, é o teu que já está dentro de casa. Sim. Ele já está internacionalizado, está dentro da tua operação. Se você pensar em buscar um cliente fora, o CAC está alto. E às vezes você se preocupa tanto em trazer um novo, que acaba esquecendo que aquele que está ali dentro está saindo por falta de atendimento, por um atendimento demorado, ou até mesmo como um loop que o Fabiano falou. Então, essa preocupação, ela tem que ser constante, de você manter a tua base e crescer, não só olhar para fora, olhar para dentro de casa e tentar que toda a equipe tenha essa cultura de dizer o seguinte, esse cliente já está dentro, então ele é importante e ele é o mais barato que eu tenho hoje para buscar. O que você está dizendo basicamente é que a fidelização é um processo constante, né? Constante. Principalmente na questão de pagamentos, né? Porque a tendência é o cara ficar muito tempo com você, porque o cara tem toda a estrutura, por comodidade, né? Eu sempre digo assim, eu disse assim, que eu tenho uma frase que eu uso muito, qual a melhor instituição financeira que você tem? Cara, às vezes é o que tu tem o melhor gerente, né? É o melhor processo. Então a gente tem, porque você fideliza hoje, por exemplo, taxas, todo mundo tem taxas, a briga de taxa disso, daquilo, mas no final do dia é quem resolve o teu problema mais rápido e mais fácil. Sim. Então o suporte ele conta muito isso. Então a gente acaba ficando porque você não tem tempo para perder. Então você quer acelerar a tua operação. Você precisa do quê? Ligar para alguém ou dar um toque, ou acionar um suporte e alguém que resolva o teu problema o mais rápido possível. E se você tem isso, cara, a tua operação vai fluir muito mais rápido e você vai pagar o preço da instituição para
Eu acho que a inteligência artificial deixou claro o preço da atenção, né? Tá todo mundo com tanta pressa que às vezes não quer nem clicar no botão, quer mandar uma mensagem e chegar em casa, tá com tudo pronto. É isso aí. Essa atenção, no caso, aparece através do atendimento, né? É quem coloca o atendimento melhor, seja humanizado, que funcione, ou robótico, que funciona também, mas encontrar o equilíbrio, né? Sim. O cliente quer se sentir especial em todo lugar. Sim. Qualquer lugar que ele chegue, ele quer se sentir especial. Então, é desafiador. A inteligência artificial, ela facilita muito, mas você não... Ele tem que entender que aquilo é um primeiro passo. No final da inteligência artificial, ainda, eu acredito que vai ter que ter o humano lá para resolver o problema. No final lá, acredito ainda... Tu consegue resolver 60%, 70%. Sim. Automatizando, mas no final, como instituição, como tratar o cliente bem, eu acredito que ainda o humano eu acho que acelera muito o processo de pensamento, né? Mas não, a execução ainda fica dependendo do humano em muita coisa. Não, até porque, filosofando um pouquinho, a inteligência artificial de inteligência não tem nada, né? Ela está buscando na base de dados, né? Se você for olhar, a inteligência por si só, ela não existe, do jeito que a gente está falando. Ela está buscando em uma base. Então, está compilando dados. É um cadeamento de ações mecânicas que, quando levado ao extremo, né, várias ações, acontece que ela prevê a próxima palavra. Exatamente. Mas não que seja surreal. Que nem a gente utilizar o chat GPT, né? A questão não está na resposta, na pergunta. Tu formular a pergunta bem para tu ter a resposta. Exato. Se entra lixo, sai lixo, né? Hoje, por falar em inteligência artificial, de que forma vocês usam essas ferramentas dentro da Baspago? A gente usa em vários quesitos, né? A inteligência de dados, né? Porque eu compilar dados hoje, tem um grande número de dados chegando, então você precisa fazer a compilação desses dados. Sim. Então eles são utilizados nessa parte. A gente tem ferramentas de monitoramento também. Os monitoramentos também com base tudo em dados que chegam. Parte de suporte também, aí entra também a inteligência de suporte, a gente está ampliando essa parte do suporte, tentar automatizar algumas questões mais rápido e mais fácil. Sim. Principalmente em questões quando a gente fala em integração, porque aí a gente tem um processo, né? O cara que está integrando o sistema, que o desenvolvedor, geralmente ele gosta de trabalhar à noite. Então é o horário dele, cara, noturno, cara. Então, e às vezes ele tem uma dúvida, cara, que na documentação, você pode fazer uma documentação toda, mas ele tem uma dúvida e ele vai acionar o suporte. Então, como a gente resolve isso, se torna um processo ainda melhor para ele lá, ou consegue tirar essas dúvidas através de um chat aqui automatizado, porque você não vai ter um atendente, muitas vezes, faz esse atendimento meia-noite, 1h da manhã, que é o horário que ele está trabalhando. Né? É mais fácil treinar o chat para saber todos os erros crônicos ou problemas crônicos. Interessante. Hoje vocês estão em quantos na Baspago? Hoje a gente tem uma estrutura, o time nós estamos em casa de 20 pessoas mais ou menos. Legal. E tem bastante coisa automatizada, né? Que isso também, hoje você ganhou mais velocidade e tudo, né? Ajuda. Então deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A gente teve a Maíra aqui no nosso primeiro episódio e ela tinha feito a previsão sobre o preço do Bitcoin. Qual a previsão de vocês para o preço do Bitcoin até o final do ano? Eu acredito que ele vai ficar em torno de 105 a 105 mil dólares. Acredito, né? Meu chute foi 99. O seu, Fabiano? Vou deixar 102 no meio aqui. 102? Entre 107, 102, 99, né? Vamos começar a colocar o placar aqui. Vamos botar 102. Ficar próximo entre 9 e 9. Considerando, falei como a IA aqui que pega a inteligência, né, comum, assim, que faz uma... Então vamos lá, vou colocar, tá no topo do 107, 109, 102, né? Vou colocar aqui então 105, né? Vamos fazer assim. Então vamos ver no final do ano aonde a gente chega, né? Vai dar. Então 102,5. 105? Você falou 105? Tamo junto aí. Tamo junto então. Eu achei que 107. Então, quem ficar mais perto ganha alguma coisa surpresa. Ganha um Bitcoin. Calma, fala isso. Calma. Tá gravado, né? Tá gravado.
Palavra é contrato, velho. Vai poder participar de uma Coinversa, Então, ô Gui, como você enquadraria o termo PEX, PEX, e como você acha que a Coins entra no meio desse arcabouço, por exemplo? Eu vejo que você tem Centralized Exchanges, que são as SECs, você tem as Decentralized Exchanges, que são as DEXs, e hoje, dado o mercado de stablecoin e o momento bullish que isso tá, a gente acaba vendo uma nova forma de exchange nascendo, que são exchanges voltadas para pagamentos, que a gente chamaria de PEX, ou Payments Exchanges. E a gente entende que, ao longo do tempo, isso tende a crescer. Então, Ian, na sua perspectiva, como que o serviço que a gente pode oferecer, que a gente pretende oferecer, ou que a gente vislumbra no Brasil, favorece e facilita a vida dos pequenos e médios empresários aqui no nosso país, no geral? Boa pergunta. Hoje, a gente vai ter um meio de pagamento, né, certo? Que o usuário, né, o médio empreendedor, ele vai poder ter acesso diretamente ali via o app dele, como um banco, né, qualquer que ele tenha aí, um concorrente. Só que qual é a diferença? A solução que a gente vai trazer para ele? Vai ser uma solução que é visível para grandes instituições e que hoje o médio empreendedor vai poder acessar no sentido de que ele pode diretamente dolarizar a receita dele, se for o caso, se for o desejo dele, dolarizar uma proporção e imediatamente ter ali em vista no app dele e poder fazer aquilo assim quase que imediatamente. Ou ele, ou automatizar, né, feito por nós mesmos, e ter ali um acompanhamento de como está a evolução da receita dele, e já em dólar. A qualquer momento ele pode fazer uma conversão, de voltar para BRL se ele quiser, e o que é mais interessante é que o empreendedor ele vai poder ter uma plataforma também, além de ter esse acesso aqui, uma plataforma onde a gente vai poder estruturar até mesmo a vida financeira dentro da empresa dele, seja por exemplo para fazer um pagamento de salários dos seus funcionários, entende? Ele vai poder, se ele tiver intuito de, assim que ele tiver receber um pagamento, digamos, da venda de um produto, ele pode dolarizar, se ele tiver esse intuito, e a partir do momento, no final do mês, ele pode transformar de novo em real e pagar os seus funcionários. Então ele vai ter toda essa flexibilidade de fazer a gestão ali, de como ele bem entende, e a praticidade de fazer isso na ponta do celular dele. Além disso, então, da facilidade, também a gente vai ter a infraestrutura que a gente vai proporcionar a ele, que infelizmente, né, muitos comerciantes, né, empresários de médio porte, assim, para pequeno porte, eles não têm esse acesso, né, por N fatores. E o nosso objetivo é isso, é trazer um produto sofisticado, de dar acesso a ele para esse pequeno e médio empresário. Respondi a sua pergunta? Mas então, a gente estava comentando sobre a utilidade, né, dos produtos que a gente oferece para pequenos e médios empresários, mas acho que uma pergunta que fica é: todo empreendedor pode usufruir desses benefícios? Todo empreendedor, basta ele ter um CNPJ, por exemplo, um MEI, ele vai poder usar esse serviço. Seja ele uma empresa, uma padaria, uma farmácia, um restaurante, ou também que seja um vendedor de picolé na praia, vendedor de coco, de mate. Eu que gosto muito de ir para a praia, vejo sempre eles ali. Ele terá a oportunidade de ter no app dele um meio de dolarizar o seu dinheiro. Por isso que eu cheguei a comentar de que é trazer um produto mais sofisticado e, de certa forma, vulgarizar ele, né, ou popularizar, democratizar esse acesso. E é isso, trazer para esse perfil de empresário essa possibilidade de fazer isso. E que é aí que eu considero não somente ter essa possibilidade, mas ter toda uma infraestrutura ali por trás, né, que permite ele fazer isso de forma segura e de forma também fácil. Então esse é o nosso objetivo com esse novo produto da Coins. Então, no fim das contas, basta ter um CNPJ. Exato. Basta ter um CNPJ e ter um intuito de fazer uma proteção do seu dinheiro. Boa. Poxa, mas então até um ambulante pode usar esse produto, né? Exatamente. Que seja, por exemplo, vamos dizer assim, para Dona Maria, que faz bolo e que vende, para o seu João, que não sei, ele oferece serviço, né, vende coco na praia. Todo esse pessoal, eventualmente, que quiser, que já tem sua atividade econômica
e que para eles talvez seja distante essa ideia de dolarizar a sua receita, vão poder dolarizar, vão poder juntar aquele dinheirinho ali e guardar para que seja, né, tiver um filho, um neto, um sobrinho que queira fazer um intercâmbio, né, ou que eles queiram fazer uma viagem para fora do país, esse perfil de empresário também vai poder... Ou só se proteger contra o próprio risco do real. Só se proteger contra o real. Que é isso, tem as pessoas que queiram fazer isso. Ainda mais no momento que cada um entende a conjuntura econômica e política como quer, né? E hoje, no momento que cada um entende que a gente vive uma instabilidade, e hoje no Brasil a gente vê que é muito dividido. Então, eu acho que o mais importante, independente da ideologia, de forma como pensa, é as pessoas terem a oportunidade e a possibilidade de fazer aquilo que bem entende, né? Eu entendo que a liberdade individual, nada mais importante que isso. E dito isso, por isso a Coins trabalha para poder desenvolver uma infraestrutura que seja democrática, né? Que traga essa digamos assim, essa democratização desses produtos e que faça, na verdade, que a gente possa estar aí ajudando as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor. E terminamos com uma pergunta ilustre que está virando tradição aqui, né? Que a gente está trabalhando aqui na inteligência comum de todo mundo, que é de saber qual é o valor do Bitcoin no dia 31 de dezembro de 2026. Pode fazer um bolão. Fazer um bolão. Pode fazer um bolão. É isso aí. Coins não. Coins não. Coins não. O bolão da Coins. Coincena. Perfeito. Coincena. Espectadores. Né? A gente pode fazer como? Tem que fazer uma coisa, Silvio. Oi. Eu não consigo, infelizmente. Ai. Bom, e é isso. Então a gente está aqui hoje com o nosso CEO Guilherme Bissoli, que está aqui. Não, aqui já fechou. O Guilherme que não quer falar, tá discreto. Falou muito hoje. Não quis usar a sua graça.